Bom, então vamos iniciar mais uma manhã desse nosso curso. Eu quero saudar a todas e todos, dar as boas-vindas a todos os participantes e todas as participantes em mais uma aula de nosso curso Temas Fundamentais de Direito Ambiental no Contexto da Pandemia, um curso que está sendo realizado em parceria entre a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Direito por um Planeta Verde. Nós queremos também muito carinhosamente, muito calorosamente e honradamente acolher a professora Alessandra Franca, nossa convidada especialíssima de hoje. É uma grande pesquisadora, uma grande docente, é uma grande líder e, para além disso, é uma pessoa muito afetuosa, com quem eu tive a honra e o presente de ter sido aluna do curso de doutorado, né? Então, professora Alessandra, ela é professora da Universidade Federal da Paraíba, também é professora do programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, é pesquisadora do Laboratório Internacional de Investigações em Transjuridicidade do CNPq. Hoje ela vem falar para nós um pouco sobre o diálogo entre o direito internacional ambiental e sanitário, uma questão de princípios. Eu quero, professora Alessandra, acolher. Sinta-se muito bem-vinda, sinta-se muito bem acolhida em nosso curso. Nós queremos aqui que você tenha um momento de prazer, um momento agradável na sua fala, na partilha dos seus conhecimentos. Desde já eu quero registrar a minha alegria da sua disponibilidade, da sua participação, da sua parceria conosco. Para nós é realmente um grande privilégio tê-la nessa manhã de hoje. Então eu quero desde já agradecer a sua participação. O nosso curso ele tem uma metodologia de um primeiro momento em que o palestrante convidado fica à vontade para falar, expor e partilhar. E no segundo momento nós fazemos uma interação com os participantes, eles enviam comentários e perguntas pelo chat e eu vou repassando para que você possa responder. Tá bem assim? Então, eu vou lhe passar a palavra, professora Alessandra, muito feliz, muito contente com a sua presença aqui entre nós hoje. Fique à vontade, esse momento agora é seu. Muito obrigada, professora Alana. Bom dia a todos e a todas que estão participando deste curso. Para mim é uma alegria participar desse evento. A única coisa que me entristece é não poder encontrar as pessoas nesse momento. Tem sido sempre muito difícil essa parte de abrir mão do contato pessoal, do acolhimento, do carinho, do ponto de vista pessoal, próximo, né? Sempre agora com essas telas, com essas tecnologias. Então, a gente fala para o celular, a gente se vê no celular, a gente não vê o outro. E, para mim, isso tem sido a parte mais difícil de participar das minhas próprias aulas e das minhas intervenções em outras coisas, como é o caso agora. Fiquei muito feliz em ver a professora Alana, agradeço muito o convite para a participação nesse evento que ela organizou, um tema urgente, né, o direito ambiental nesse contexto, porque esse contexto simplesmente revolucionou a nossa vida, revolucionou a nossa história, então a gente precisa, de fato, olhar para isso e é importante que a gente use esse tempo que nós estamos assim, confinados, sem podermos fazer grandes coisas, para pensar. Pelo menos isso nós podemos pensar, refletir, e avançar o que podemos, mas para que assim que também as coisas voltem, a gente possa avançar mais ainda, porque o nosso pensamento não está confinado. E que bom que o nosso pensamento, as nossas reflexões não estão confinadas e que podem ir a todos os lugares e que podem dialogar com todas as pessoas e que possamos trocar. Na verdade, eu sempre digo que eu gosto demais da tarefa de professora, eu adoro ensinar, mas o que eu mais gosto
e acho que todos os professores que abraçam essa função gostam disso, é de aprender. Então, eu fico muito feliz em participar pelas trocas que eu espero ter nesse momento. Bom, quando a Alana me convidou, falando sobre essa perspectiva de fazer um curso sobre as questões fundamentais do direito ambiental no contexto da pandemia, a primeira coisa que me veio à mente, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar, o que é que os outros estão pensando sobre isso? Então, eu imaginei que muitas pessoas iam pensar no direito ambiental do ponto de vista do próprio direito ambiental, de como o direito ambiental poderia sair, enfrentar, melhorar, ou seja, fazer alguma coisa dentro do próprio sistema do direito ambiental. Então, eu posso estar enganada, obviamente, eu não tive condições de assistir outras, mas vi que muitas pessoas falaram isso, falaram do direito ambiental no contexto da pandemia, e assim fizeram, por exemplo, os meus amigos, por quem tenho uma grande admiração, a professora Belinda e o professor Tauden. Então, vi que eles também falaram sobre isso, e vi que algumas pessoas, alguns outros professores falaram mais num contexto que talvez se encaminhasse ao meu, como a professora Georgia Sena, que falou da interdependência e complexidade, ou seja, já, de certa forma, mostrando que o direito ambiental ele tem um contato com outras áreas, com outros ramos do direito. Então, foi também a perspectiva que eu imaginei enfocar. Eu imaginei enfocar como é que se estabelecerá, o que é que o direito ambiental pode estabelecer de diálogo entre ele e o direito sanitário. Né? O que é, de repente, que o direito ambiental pode até oferecer ao direito sanitário, ao direito internacional da saúde, porque como a minha formação é basicamente em direito internacional, então eu sempre tenho essa perspectiva em mente, fica pairando aqui em cima no meu pensamento, essa perspectiva do internacional, do contexto internacional. Então, foi o que me veio à mente. Como é que direito sanitário, ou seja, direito da saúde e direito ambiental podem dialogar nesse contexto? E o que é que um pode aprender com o outro? A primeira coisa, como eu sou uma entusiasta do direito ambiental, a primeira coisa que me veio à mente foi, principalmente, o que é que o direito sanitário, o direito da saúde, pode avançar a partir do direito ambiental. E então eu fui fazer uma pesquisa fora da minha área, de certa forma, que foi no direito sanitário, certo? Fiz leituras no direito sanitário, observei um pouco a estruturação do direito sanitário, e percebi que o direito sanitário como um sistema, porque quando a gente fala de um ramo do direito autônomo, a gente sempre está falando num contexto sistemático, então o direito sanitário como um sistema, ele não está na mesma fase do direito ambiental, no sentido de que nós temos um conjunto de princípios muito claros, mesmo se não eficazes, mas nós temos desenhados um desenho muito bonito, principiológico, no ramo do direito ambiental. Então, eu busquei quais são os princípios do direito sanitário, e encontrei muito pouco sobre esse assunto. Então, imaginei que nós podíamos, então, vir ao direito ambiental e colher no direito ambiental esses princípios para plantarmos no jardim do direito sanitário, que me parece que precisará avançar nesse sentido, certo? Então, eu voltei meu olhar para os princípios do direito ambiental. Eu vou passar aqui rapidamente por ele, apenas para lembrar, porque tenho certeza que vocês que participam desse evento já conhecem, já ouviram, já têm em mente esses princípios, mas eu
vou lembrar apenas para mostrar um enfoque bem internacional. Então, nós temos duas gerações de princípios que foram construídas na ordem internacional. Quando eu falo de princípios do direito ambiental, eu estou falando, sobretudo, de princípios internacionais do direito ambiental. E nós temos duas gerações de princípios que foram definidos principalmente em dois eventos principais do direito internacional ambiental, que são o primeiro evento, a Conferência de Estocolmo, e o segundo evento, a Conferência do Rio. Nós temos, né, duas declarações de princípios muito significativas na construção do direito ambiental. Então, nós temos uma primeira geração de princípios, que são esses provenientes da geração de Estocolmo, e aí nós vamos encontrar a soberania sobre os recursos naturais, que vem de um momento anterior, já no despertar do direito ambiental, mas que é colocado em termos claros exatamente na Conferência de Estocolmo, juntamente em uma posição mais, como é que eu posso dizer, mais holística em relação ao direito ambiental como um todo. Então, nós temos a soberania sobre os recursos naturais, está presente já na resolução da ONU de 1962, mas figura na Declaração de Princípios de Estocolmo. Temos o princípio do dever de não causar danos, certo? O dever de não causar danos, que muitas pessoas traduzem, e é um termo muito usual também, como sinônimo, o princípio do poluidor-pagador, ou seja, eu tenho o dever de não causar danos, mas caso eu cause um dano, eu tenho o dever de tentar corrigir aquele dano causado por mim, então eu sou responsável por todo o dano que eu causo à natureza. Vemos, então, que nesse primeiro momento o olhar do direito internacional é um olhar consequencial, certo? O direito ambiental ele vem como consequência, porque o direito ele é, sobretudo, uma construção feita com esse olhar de consequência. O direito como um todo ele é concebido olhando para trás, né? O que é que foi feito, o que é que eu preciso fazer para desfazer aquele mal que foi feito. Nós temos um olhar muito pouco preventivo, e é o direito ambiental que traz esse olhar preventivo, mas ainda não nesse momento, né? Um pouco nesse momento, mas já temos, mas vou chegar a ele. Temos um terceiro princípio, que é o da cooperação, ou seja, o princípio da cooperação, da consciência perfeita que se tem nesse momento já em Estocolmo, na década de 70, que o ambiente ele não obedece limites fronteiriços internacionais, as fronteiras de nada servem ao meio ambiente, são imaginárias para o meio ambiente, então os danos ambientais, obviamente, eles ultrapassam fronteiras, mas também os bens ambientais ultrapassam fronteiras, então a fronteira serve apenas para saber qual a ordem que será dada sobre aquilo. Como será a gestão daquela questão? A soberania é sobre isso apenas, mas a natureza em si, o bem ambiental, ele não obedece à fronteira. Então, dentro desse dever de cooperação, como princípio do direito internacional, nós vamos ter um princípio que eu chamo de princípio apêndice, que é o princípio do dever de informar, porque ninguém pode cooperar sem informar, sem dialogar. Então, em Estocolmo, esses dois princípios eles são muito bem desenhados, ou seja, deve-se cooperar para gerir o meio ambiente, deve-se igualmente informar, trocar informações para poder avançar no meio ambiente. Temos e é um momento muito bonito Estocolmo, exatamente por isso, porque temos reconhecido o princípio do direito ao meio ambiente saudável, ou seja, o direito ao meio ambiente entra no contexto dos direitos humanos, né? Entra no patrimônio da humanidade, no sentido de algo que nós temos um direito subjetivo a, certo? E temos a perspectiva dos princípios da proteção, ou seja, nós devemos proteger aquilo que nós temos no presente. Então, nós temos esse olhar para o passado. Eu sempre digo que o princípio do poluidor-pagador é um olhar para o passado, mas nós já temos esse olhar para o presente, que é o dever de proteger a natureza tal como ela é,
e temos o início, eu diria, nesse momento, do olhar para o futuro, que é o princípio da prevenção. A prevenção, então, já integra o rol dos princípios no contexto da Declaração de Estocolmo, e são esses, basicamente, os princípios, a primeira geração de princípios do direito internacional. Daí nós vamos avançar, nós vamos ter algumas reflexões intermediárias sobre o direito ambiental no contexto internacional, e nessas reflexões intermediárias, uma questão que vai estar muito presente é a tensão, eu diria, da ideia de desenvolvimento e proteção. A tensão entre esses dois interesses da humanidade, ou seja, a humanidade quer desenvolver e a humanidade quer proteger. Entretanto, em Estocolmo, se nós lermos a declaração com atenção, se vocês lerem, e acho que já leram, mas talvez não tenham atentado para isso, a gente observa que o olhar de quem elabora a Declaração de Estocolmo é um olhar muito positivo para o desenvolvimento. Há uma crença de que, naquele momento, de que o desenvolvimento ele propicia a proteção ambiental. E, com o andar da carruagem, a gente vê que não é bem assim. O que acontece não é exatamente isso. Então, a gente vê que essas reflexões intermediárias entre Estocolmo e Rio mostram exatamente essa tensão, ou seja, esse olhar de que o desenvolvimento ele nem sempre propicia, ele nem sempre vai gerar uma maior proteção ambiental. E aí há o desenvolvimento nesse período intermediário, então, né, do mesmo jeito que houve a resolução da ONU sobre a soberania dos recursos naturais, a gente vai ter um outro avanço, que é uma outra resolução, em 1986, nesse momento intermediário, do direito ao desenvolvimento, e vamos ter, do ponto de vista do direito ambiental, que vai nessa barganha e desenvolvimento, entre o que cria-se essa barganha entre desenvolvimento e proteção. Então, a gente vai ter também, no contexto do direito ambiental, a criação de uma comissão para discutir essa tensão, que é a Comissão Brundtland, que faz o relatório Brundtland, que tem como nome, esse nome Brundtland, em função da presidente da comissão, que é a norueguesa Gro Brundtland. Então, ela, junto com esse grupo, desenvolvem esse conceito, que é hoje o conceito-chave, eu diria, do direito ambiental, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. E esse conceito é a porta, eu diria, para a segunda geração de princípios que vem com a Declaração do Rio, ou seja, mais ou menos se convoca esse novo grande evento tendo em mente essa nova postura, ou seja, essa tentativa de conciliar dois valores que barganhavam, que se enfrentavam nesse momento intermediário. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável é exatamente esse olhar que tenta resolver esse conflito, né? Nós vamos ter, em função do desenvolvimento sustentável, que eu não chamo um princípio apenas, mas um subprincípio, ou seja, um princípio que está intimamente ligado, mas que, ao meu ver, é um dos princípios mais belos do direito ambiental e, quiçá, do direito, que é o princípio da igualdade intergeracional, porque ele revoluciona o direito. Eu sempre digo, o direito ambiental revolucionou o direito, porque é justamente quando a gente olha para o futuro com um olhar humano, né? Mesmo quando a gente fala lá em Estocolmo da prevenção, a gente não tem em vista as pessoas, as gerações futuras, as pessoas que vêm no futuro. Mas quando a gente fala que existe uma igualdade intergeracional, ou seja, que as gerações vindouras elas têm direitos, a gente praticamente está revolucionando o direito. Estamos pegando o direito, que é aquela coisa antiga, aquele livro embolorado de leis que tentam regulamentar o que já aconteceu, e tentamos dizer, olha, as pessoas que não existem ainda, elas também têm direitos. Então, é algo assim super revolucionário no direito de um ponto de vista geral. Se existe algo, ao meu ver, aos meus olhos, que revolucionou o direito, é esse princípio da igualdade intergeracional.
que está ligado, claro, ao desenvolvimento sustentável, ou seja, dentro da ideia de que precisa se desenvolver de forma sustentável, a gente tem que, então, estabelecer que a gente precisa desenvolver de forma sustentável, mas a gente precisa dizer, há uma razão, é o porquê da gente desenvolver de forma sustentável. É porque as gerações futuras, elas têm direito ao meio ambiente que nós já afirmávamos para nós, gerações presentes, no momento anterior. Também nesse momento do Rio de Janeiro já aparece um problema central que é, né, remediado com a Convenção Quadro, que é a mudança climática. Ou seja, então a gente já tem esse problema da mudança climática em discussão, que havia começado no momento intermediário, e esse problema da mudança climática ele traz também um outro princípio, que é um princípio também belíssimo do direito ambiental, revolucionário do direito ambiental, mas que tem uma eficácia muito limitada. Ele está ligado somente a alguns regimes, aliás, a um regime específico, que é o regime da mudança climática, e mesmo nesse regime, ele tem problemas. Então, esse princípio é o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, ou seja, é o princípio que consegue dizer no direito que os países mais desenvolvidos eles estão conscientes de que o desenvolvimento deles se deu à custa ou às custas da degradação ambiental. É um reconhecimento, é um meia-culpa, por isso ele é tão belo no direito ambiental, porque ele tem esse lado do meia-culpa. Ele tem o lado de dizer, está certo, eu compreendo, eu aceito que eu tenho uma responsabilidade. Então, a responsabilidade de proteger é de todos, é comum, mas é diferenciada porque aqueles que já são mais desenvolvidos, que já gastaram mais, que já usaram mais do meio ambiente, eles têm responsabilidades diferentes agora, porque também já alcançaram um nível tecnológico maior, já alcançaram um avanço científico maior, tudo isso está presente nesse princípio. E temos ainda uma revolução no princípio, naquele contexto principiológico que eu digo que é um trio de princípios, o princípio da proteção, da prevenção, que já estavam presentes no primeiro momento, e agora agrega um terceiro para esse princípio. Esse princípio ele é trino, não é uma trindade, é o princípio da proteção, prevenção e precaução. A precaução chega para nos dizer que, ok, a gente sabe que algumas ações elas são danosas ao meio ambiente e por isso a gente precisa prevenir isso. Nós já sabíamos, ou seja, nós já tínhamos consciência em Estocolmo do que se chama o risco ambiental, mas é no Rio que a gente diz, existem riscos que nós não conhecemos, ou seja, também é um princípio belíssimo porque dá conta da nossa incapacidade, das limitações humanas para enfrentar o problema da destruição ambiental, dos riscos, dos danos ambientais. Então, o princípio da precaução, ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, para o que nós não conhecemos, nós precisamos ser cuidadosos. Veja, algumas pessoas até confundem, eu não acredito que seja o caso aqui, prevenção com precaução, mas eles têm significados completamente diferentes, né? Ele diz, nós precisamos prevenir aquilo que a gente já conhece e que pode acontecer no futuro, e o da precaução ele diz, olha, aquilo que eu nem sei o que pode acontecer no futuro, mas que é completamente novo e que pode de fato acontecer, porque já aconteceu na história da humanidade e que a humanidade não tinha ideia de que tinha esse poder destrutivo, para essas situações a gente tem que agir de forma precaucionária, nós temos que ser cuidadosos, nós não podemos, então devemos sempre nos acautelar, devemos sempre, caso a gente não conheça mesmo e o risco possa ser muito grande, a gente deve então não arriscar.
Temos, então, 2 princípios menores que chegam aí, que é o princípio da participação popular, e um que vem de uma ideia também muito bonita, que é também um princípio que eu chamo um desenvolvimento do princípio do poluidor-pagador, que é o princípio do usuário pagador, ou seja, desenvolve-se no Rio essa ideia. Enquanto no primeiro momento, na primeira geração, a gente tem um olhar voltado para essa ideia de que tudo que a gente fez, a gente tem uma responsabilidade. No Rio, a gente tem uma ideia de que tudo que a gente faz tem um impacto. Então, se tudo que a gente faz, o fato de usar um bem ambiental gera, portanto, tem um custo e eu preciso ser responsável. Bom, então, dito isso, eu já disse os princípios, eu não quero mais bater a tecla, eu só fiz uma lembrança, isso é uma lembrança. Então, o que é que esses princípios podem ensinar ao direito sanitário? Né, em que eles podem ser tão importantes para o direito sanitário internacional? Eu começo dizendo que é importante que a gente enxergue o direito ao meio ambiente como um direito à saúde do planeta, ou seja, há uma continuidade. Planeta e nós não estamos separados. Então, quando a gente fala em direito ambiental, na verdade, nós estamos falando em direito sanitário do planeta, direito da saúde do planeta. A verdade é essa. Então, nós podemos enxergar isso de uma forma bem simples como um resultado dessa própria afirmação. Mas, para não ficar numa afirmação tautológica, certo? Vou trazer alguns elementos aqui para mostrar para vocês como isso sempre, né, foi algo que até está dentro do ideário da humanidade, certo? Para vocês terem uma ideia, e eu chamo aqui a atenção para uma fábula, criada em 1838, ou seja, já havia consciência de que aquilo que a gente dá à natureza, a natureza dá de volta a gente. Foi em 1838 que Hans Christian Andersen, o dinamarquês, escritor de fábulas infantis, ele escreve a fábula do soldadinho de chumbo. E, na minha opinião, ela é um grande recado para esse olhar do direito ambiental. Por quê? Porque na fábula, um garoto ganha uma caixa de soldadinhos de chumbo e um deles vem defeituoso, a perninha, vem sem uma perninha, porque o soldadinho de chumbo ele é feito pingando o chumbo numa forminha, e certamente nesse último soldadinho na forminha pingou chumbo insuficiente e o soldadinho ficou sem a perninha. Esse soldadinho, então, se apaixona por uma bailarina, isso é só para ilustrar, da caixinha de música, que também tem uma perninha levantada, e isso faz ele crer que ela é igual a ele, ela também é de uma perninha só. Enfim, e há essa história de amor, que é muito bonita, mas o que é importante para a gente aqui, que eu quero, é que, por algum motivo, esse soldadinho acaba sendo jogado no lixo, caindo no lixo, ou seja, há diversas versões, né? Eu nem sei exatamente a original, que ele cai e quando ele cai da janela lá na rua, ou seja, ele é jogado para fora da casa, ele é encontrado por um grupo de crianças, é colocado num barquinho de papel no Rio da Sarjeta, o riozinho da Sarjeta vai para o esgoto, do esgoto vai para o rio, do rio para o mar, no mar ele é engolido por um peixe e depois de engolido pelo peixe, ele é comprado no mercado pelo pai do menino que tinha o soldadinho de chumbo. Então, quer dizer, é uma fábula incrível que mostra como aquilo que a gente joga na natureza volta para a gente. E, às vezes, até mesmo na forma de alimento, que foi o caso. Ou seja, ele voltou para ser o alimento daquela família. Então, eu considero Hans Christian Andersen visionário nessa fábula. Por quê? Porque em 1834 ele não tinha nenhum caso claro de lixo no oceano, certo? Muito menos de peixe contaminado. E o que é mais incrível é que hoje se fala muito da contaminação de peixes
por metais pesados. E o chumbo é um dos metais pesados. Ou seja, é incrível porque ela é muito ilustrativa, numa época que nem existia essa consciência, ela é muito ilustrativa do que acontece hoje, certo? Ela é uma grande alegoria para a questão dos resíduos, mostrando que a vida imita a arte. E tudo aquilo que a gente joga na natureza volta para a nossa mesa. Hans Christian Andersen escreve essa história e ele, antes até mesmo do que eu considero ser uma das primeiras situações que de fato demonstram essa limitação, né? No século XIX, né? Há uma outra situação ainda no século XIX, próxima a Hans Christian Andersen, né? Hans Christian Andersen na Dinamarca e essa situação na Inglaterra, mas quer dizer, 2 décadas depois, a gente sabe que naquela época 2 décadas era um certo tempo, e outra, essa distância de um país para outro, mesmo a Dinamarca e a Inglaterra, em função do meio de transporte, tudo era distante. Então, 20 anos depois, na Inglaterra, a gente tem o que eu considero um dos primeiros sinais de esgotamento, gerando uma necessidade de resposta legislativa, né? Que é o famoso a situação do The Great Stink. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é algo também muito importante para o direito ambiental, porque se deu em 1858, ou seja, é algo bem antigo do ponto de vista do direito, do desenvolvimento desse ramo do direito, e foi uma situação em que o rio Tâmisa apresentou um odor insuportável. Daí o nome, The Great Stink, que significa o grande fedor. É horrível, é desastroso esse nome. Mas é isso mesmo, esse ficou conhecido assim, tem até livro publicado com esse nome, certo? Essa situação. E o odor era tão insuportável que neste ano, em 1858, o parlamento britânico, que ocupa um prédio ali às margens do Tâmisa, foi obrigado a suspender suas sessões em função da impossibilidade de aguentar aquele odor. E isso fez com que, obviamente, na Inglaterra, né, em função, claro, da Revolução Industrial, ou seja, sofreu os efeitos do direito da Revolução Industrial, então é um dos primeiros países que realmente enfrentam o problema ambiental, porque a industrialização é também uma das primeiras ameaças ao meio ambiente, um dos primeiros algozes. Então, essa situação faz com que o parlamento, ou seja, a Casa Legislativa, pense na necessidade de se estabelecer normas em função dessa situação específica ambiental. Então, nós vemos que aquilo que nós fazemos dentro vai para fora, certo? E aí, também, voltando à fábula de Hans Christian Andersen, né, mas precisou mais de 100 anos, e em 1956 a gente vai ter, no Japão, ou seja, do outro lado do oceano, né, aliás, no outro lado do mundo, praticamente, porque, né, no Oceano Pacífico, então a gente vai ter, depois da guerra, a gente vai ter uma situação para a qual essa fábula de Hans Christian Andersen é muito ilustrativa, exatamente sobre o início dessa consciência, sobre os metais pesados na alimentação dos peixes e, portanto, na nossa alimentação, né? Nós vamos ter o reconhecimento numa cidade chamada Minamata, de um dos casos de judicialização da responsabilidade ambiental do Estado, quando o Estado ele é responsabilizado por essa doença, uma doença que acomete as pessoas dessa cidade, certo? Por contaminação do mercúrio. Ou seja, essas pessoas dessa cidade, a gente sabe, no Japão, né, o peixe é uma alimentação básica até hoje. Então, esse peixe, ele estava contaminado por mercúrio, e se vocês forem à internet e olhar, é uma doença bem grave, ela deixa a pessoa com as mãos
é quase uma talidomite, certo? É uma doença semelhante. E é nesse período, em 1956, que há, então, esse caso pioneiro, ou seja, do reconhecimento que essas pessoas tiveram essa doença nessa cidade em função da alimentação do peixe. E para vocês terem ideia de como é grave, de como realmente um metal pesado ele é danoso, é preciso dizer que as pessoas dessa região desenvolveram até mesmo uma espécie de doença congênita, certo? Ou seja, é como se aquilo ficasse na memória genética das pessoas e até passasse por geração. Esse caso, certo, da doença de Minamata, ela chega aos dias atuais, já que existem vários julgados já da metade do século XX até, né, o ano 2000, mas ela chega aos tribunais superiores, ao Supremo, à Corte Suprema japonesa, em 2004. Ou seja, a gente vê como demora, como o direito ele é lento. Então, por isso é que a gente precisa ajudar o direito sanitário, porque o direito é lento, né? Ele demora a ver esses problemas, mas o dano às vezes é rápido. Então, ele chega à Corte Suprema e onde o Japão julga que há sim uma responsabilidade do Estado por não ter regulado a questão, ou seja, uma responsabilidade em função da omissão na regulação, responsabilidade omissiva, que é até mais difícil. Então, a gente vê que nós somos, de fato, um microcosmos da natureza. Né? Nós somos um organismo, certo? Que talvez repita a organicidade da Terra. E isso não é uma ideia minha, isso não é uma ideia nova, certo? O ano passado, né, comecei a estudar foi o ano do centenário de Leonardo da Vinci, e eu comecei a estudar um pouco, ler sobre Leonardo da Vinci, porque gosto muito, né? E encontrei, né, a imagem do homem vitruviano para definir algo que eu acho que é muito ilustrativo para a forma que nós do Labirinto, que, né, claro, a Alana, quando me apresentou, disse membro do Labirinto, ou seja, nós do Labirinto temos uma pesquisa em direito exatamente no que a gente chama de transjuridicidade. A transjuridicidade é exatamente esse paradigma que diz que o direito ele não aceita mais um modelo fronteiriço de classes que estabelecem fronteiras entre um e outro, entre um ramo e outro, entre um sistema e outro, entre um instituto e outro. Ou seja, na verdade, embora a gente tenha, do ponto de vista didático, olhares que ainda utilizam classificações, divisões, do ponto de vista prático, é importante que a gente reconheça que a expansão desses ramos vai aproximando sistemas, ramos, institutos, de modo que vai haver uma interseção desses elementos. E eu encontrei, então, nessa imagem do homem vitruviano, uma alegoria para essa tese do Labirinto, que é exatamente o que está na base do que eu gostaria de deixar para a reflexão de vocês hoje, que passou pela minha reflexão. Ou seja, o homem vitruviano ele é exatamente um desenho eu acho que vocês sabem que desenho é esse, né? Um homem de braços abertos dentro de um círculo e um quadrado perfeitos. Então, a ideia de Leonardo da Vinci é mostrar que existe uma proporção perfeita. E essa ideia nem tão pouco é de Leonardo da Vinci. Na verdade, a expressão homem vitruviano vem porque ele se baseia numa tese de um arquiteto chamado Vitrúvio, um arquiteto grego Vitrúvio, que era quem dizia isso, tentando estabelecer regras da construção de igrejas,
certo? Ou seja, ele dizia, se o homem é um microcosmo do universo, então ele tem a divina proporção. Então, tudo que a gente fizer com a proporção humana é a proporção divina, nós somos a imagem e semelhança, era mais ou menos essa a ideia que estava descrita no desenho do homem vitruviano. Então, eu uso isso para dizer, então o homem vitruviano ele diz muitas coisas para o direito, ou seja, o nosso direito, ele precisa ser um direito vitruviano, no sentido de que nós somos, sim, um microcosmo do meio ambiente, certo? Um microcosmo da natureza, um microcosmo do universo. E aí um termo que se desenvolveu muito mais recentemente, que é a ideia de fractal, ou seja, dos estudos de complexidade, a gente percebeu que realmente essa pequena partícula que se repete, formando um todo complexo, é um fractal. Então, nós somos um fractal do universo, uma espécie de fractal do universo. E se nós somos um fractal do universo, eu volto àquela frase lá no início que eu disse, dizendo que, então, o direito sanitário, ou seja, o direito da saúde internacional, ele precisa ser tratado como é o direito ambiental, certo? E embora o direito ambiental, de certa forma, tenha migrado para essa cena ambiental já na década de 70, como eu demonstrei aqui nos princípios, o tema da saúde ele é muito mais lentamente registrado no plano internacional. A gente tem realmente a Organização Mundial da Saúde, criada em 1948, certo? Mas os objetivos dessa organização são muito pontuais desde a origem. O que a gente fala o direito sanitário ainda está na fase que foi a primeira fase do direito ambiental, que é a fase de fragmentação, como reflexão, certo? Em 2016, há um artigo de uma professora chamada Bridget Tobes, no Indian Journal of International Law, que ela afirma que o direito internacional da saúde não é ainda um campo do direito internacional bem desenvolvido. E que, embora tenha sido concebido, e isso é fato, certo? Para enfocar questões ligadas a doenças infecciosas, e é o caso agora, ou seja, de fato, a gente enxerga agora esse lado positivo do direito da saúde, porque, de fato, nesse aspecto, é um aspecto que o direito sanitário, de fato, se desenvolveu, ou seja, vem desse período, então até antes, né? Desde sempre, o direito da saúde ele foi criado para esse objetivo, quando uma doença se alastra, quando uma epidemia, mas ele tem muitos outros aspectos. E o direito da saúde precisa enxergar isso nesse momento. Ou seja, senão vai ser novamente um momento de intervenção e ele se retira, quando ele não vai poder mais se retirar. Porque o direito ambiental também precisa do direito sanitário. E é porque nós precisamos deles, né? Nós, no sentido da nossa área, precisar da área deles, que nós precisamos nos ligar e tentar agir em conjunto, certo? Então, para vocês terem uma ideia, ele está bem... Ele foi criado para isso, para questões infecciosas, então ele sempre teve, desde o princípio da gripe espanhola, do ebola, mas existem muitos outros aspectos. A própria professora ela elenca alguns. Ela diz que é preciso que o direito da saúde ele lide principalmente com os aspectos negativos da degradação ambiental, os aspectos negativos da mudança climática, os aspectos negativos da urbanização, os aspectos negativos dos conflitos, certo? E isso, penso eu, tem sido uma ótica que tem se dado. Se vocês forem para os sites das organizações internacionais, vocês vão ver, de fato, que a gente, no site da ONU, nós temos muitas coisas agora sobre a Covid, né? E ligando à questão ambiental. Por exemplo, uma das notícias é exatamente que a Covid-19 mostrou que a carência de água e saneamento pode levar a tragédias.
nós temos também dizendo que a Covid-19 pode significar décadas de atraso para o desenvolvimento sustentável, ou seja, essa comunicação. A gente tem também, e a gente sabe que é dentro da ONU que se desenvolve esse braço do meio ambiente, porque nós não temos uma organização internacional específica, então é a ONU, né, através do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, que trata sobre essas questões, o Fundo sobre o Meio Ambiente, ou seja, então a gente tem, é dentro da ONU que as questões ambientais são tratadas, do ponto de vista do direito internacional. Então, a gente tem também olhares que percebem que que, na verdade, a agricultura intensiva ela pode facilitar a propagação de vírus de animais a humanos, ou seja, isso é um fato, isso, né, a prova está aí, nós tivemos a gripe aviária, depois a gripe suína, depois agora a Covid, que nós não chamamos de gripe do morcego, mas não chamamos porque não foi esse o nome dado, mas é uma gripe também relacionada a um animal, ou seja, então nós tivemos, normalmente se procura tirar o foco do lado animal, mas a gente percebe isso, então é algo que a comunidade internacional está percebendo, certo? De certa forma, eles estão conscientes disso. Mas o direito internacional da saúde ele precisa avançar nesse sentido, ou seja, no sentido de enxergar que ele precisa se desenvolver como uma estrutura que se comunica, mas uma estrutura que possui uma certa autonomia e que usa dos seus instrumentos e instituições para também propiciar algo. Nós já tivemos algo semelhante, por exemplo, no que diz respeito ao direito internacional do comércio. Num dado momento, a gente começou a enxergar dentro da OMC pautas relacionadas ao meio ambiente dentro da Organização Mundial do Comércio. Começou-se a utilizar aquela estrutura, que era uma estrutura vocacionada para o comércio internacional, para tratar de temas que eram temas ambientais e também trabalhistas, eu vou incluir aqui, certo? Então, a gente vai vendo. Então, o direito mundial da saúde e que tem uma organização específica para isso, precisa se desenvolver, certo? Isso é um fato que não que sobram provas para essa necessidade. E ele é pouco desenvolvido. Né? Para vocês terem uma ideia, embora exista a organização, existe muito pouco de formal. Né? A gente tem, por exemplo, uma convenção sobre a questão do tabaco e nós temos um conjunto de regulamentações que foi modificada várias vezes, a última vez em 2005 e agora teve uma adesão bem grande, que são as regulações de saúde internacionais, certo? E que tem realmente um alcance que elas tratam justamente da questão de transporte em função da epidemia, ou seja, o Brasil faz parte praticamente todos como se comportar em relação ao transporte de passageiros, em relação ao à descoberta de, sei lá, de vacinas, então vai dando elementos para essa troca, no que diz respeito mais exclusivamente às epidemias, ou seja, essa função que a gente sabe que é onde a Organização Mundial de Saúde ela é mais desenvolvida. Mas a gente sabe que ela precisa desenvolver em outra área, certo? Ela precisa se desenvolver em outros aspectos. E é por isso, então, que eu acho que é o momento para a gente refletir os nossos princípios de direito ambiental e oferecê-los ao direito internacional da saúde, já que eles não têm tantos princípios, ou seja, já que nós somos mestres em construir esses princípios. Né? Se vocês voltarem à leitura dos princípios, vocês vão perceber isso, vocês vão perceber que quando a gente fala de soberania sobre os recursos naturais, a gente pode falar também no direito sanitário, de soberania sobre técnicas e elementos próprios
para a cura, de métodos para a cura, para o tratamento de doenças. Então, a gente vai ter soberania sobre isso, e isso também tem um aspecto econômico, a gente sabe, muito embora a gente sabe que esse aspecto econômico ele precisa ser mitigado em nome do interesse maior, que é a saúde de todos. Então, a gente tem a soberania, mas essa soberania, é preciso que se diga, não é mais uma soberania do ponto de vista do é nosso. Ela é uma soberania hoje, do ponto de vista de é nossa responsabilidade. Então, se nós temos, se nós sabemos, nós precisamos ser responsáveis em relação a isso. Nós precisamos cuidar disso, certo? Então, esse princípio, que é um princípio do direito internacional ambiental, ele serve perfeitamente para o direito sanitário internacional. O dever de não causar danos, né? Aquele dever do poluidor-pagador, ou seja, se a gente sabe que essa situação foi originada na China, né, e que houve alguma conduta, às vezes até uma omissão, é preciso que haja uma responsabilidade. E isso virá no momento oportuno. E não só da China, porque a gente chega no momento em que todos os países estão sendo, como é que eu posso dizer, avaliados em suas medidas, né? Essa história de que a China é responsável porque talvez não tenha comunicado na origem exatamente a dimensão do surto, mas hoje, já cientes da dimensão do surto, nós temos que tomar medidas mitigadoras. Será que as nossas medidas mitigadoras são suficientes? Ou seja, ou será que ela é danosa do ponto de vista internacional? Certo? Então, essa responsabilidade pelo que fizemos, ela não será uma responsabilidade apenas observada do ponto de vista interno. É verdade que internamente já se começa a levantar isso. Na Itália, por exemplo, já existem questionamentos agora sobre a postura das autoridades em função dos primeiros casos. Então, a gente já tem na Itália casos judicializados, investigados sobre a postura dos líderes italianos em função dos primeiros casos, certo? Então, eles certamente serão responsabilizados se tiverem alguma responsabilidade comissiva ou omissiva. O dever de cooperar e o dever de informar, que eu mencionei aqui, também deverá constar dentre os princípios desse direito sanitário internacional. O direito a uma vida saudável. No direito ambiental, é um direito ao meio ambiente saudável, mas nós também temos o direito à saúde. E esse direito é um dos poucos princípios que já está definido, porque ao lado do direito, não exatamente do direito sanitário, mas ao lado do direito se desenvolveu um conjunto normativo de direitos humanos no direito internacional que já foi claro em relação a isso. E que o direito sanitário também acolheu, ou seja, entende esse direito a uma vida saudável, certo? Então, há questionamentos acerca de se esse direito à saúde é possível, é efetivo, mas é claro que ele é no limite das possibilidades, ou seja, mas esse limite precisa ser extenso, né? Ele não pode ser mitigado, ele precisa ser ampliado, é preciso avançar sempre, certo? Outro princípio, os princípios da proteção e da prevenção, ou seja, nós precisamos proteger as populações, e aí a gente agora pode falar até mesmo das populações indígenas, por exemplo, que já existem e que são mais vulneráveis, e temos também que prevenir, porque se fala muito que a Covid não tem efeitos para as crianças, passa como um resfriado ou nada para elas, sabe? Completamente assintomático. Mas a gente sabe que às vezes não é assim no futuro, né? Nós tivemos aí a comprovação disso com o surto da Zika. A Zika, a princípio, parecia inofensivo do ponto de vista das sequelas. E depois observamos que ela tinha sequelas tenebrosas para as grávidas e principalmente para os bebês. Então, são situações que a gente precisa prevenir, a gente precisa ter essa postura prevenir, e eu digo mais, devemos ser precaucionários, e aí eu falo da precaução em relação às vacinas, por exemplo. A gente não pode aplicar a vacina ou a cloroquina
à torta e à direita sem ter a comprovação científica, né? Então, é um princípio também que pode ser lido perfeitamente no direito sanitário internacional. O princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, nós precisamos desenvolver de forma sustentável. A gente tem agora no direito sanitário, num diálogo com o direito ambiental, a questão das máscaras, do lixo que tem sido gerado das máscaras ou equipamentos de proteção descartáveis que se joga. Então, é preciso que haja essa proteção, que se desenvolva para ter essa proteção, mas pensando na sustentabilidade desses produtos. Não adianta produzir, proteger para esse momento e depois ter um grande lixo hospitalar, o mundo se transformar num lixo hospitalar. Essa igualdade intergeracional, a ideia de que o que a gente vai fazer hoje também visa proteger as gerações futuras, então a gente precisa ter um princípio voltado também no direito sanitário para as gerações futuras e, enfim, a precaução, né? Que eu já até falei quando falei da proteção e da prevenção, ou seja, e a precaução, certo? E o usuário pagador, é óbvio que tudo que for usado do ponto de vista tem preço porque tem custo ambiental para isso. Então, é preciso também saber que mesmo um princípio ativo que é utilizado numa medicação tem um valor, certo? Então, é isso que eu acho que eu estou cumprindo o tempo. A Alana me disse que eu tinha até às 10, eu estou tentando concluir aqui, né? Acho que mais 2, 3 minutos concluo. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês a respeito das minhas reflexões, desse diálogo sobre direito internacional do meio ambiente e direito internacional sanitário. É uma questão de princípio, ou seja, nós precisamos compartilhar esses princípios para que o direito sanitário possa se desenvolver rápido. Ele não precisa desenvolver seus próprios princípios. Nós já temos vários. É claro que existirão outros, eles podem desenvolver outros, mas na base esses aí já servem perfeitamente, eles não precisam partir do zero nessa estruturação, nessa sistematização do direito sanitário internacional. Talvez nós não sabemos, portanto, entretanto, ensinar para o direito sanitário, e talvez eles até saibam nos ensinar, ou seja, agora um ponto de humildade do direito ambiental, nós talvez não saibamos ensinar eficácia. Nós temos problemas de eficácia. Mas quem sabe da ligação, da interseção desses dois ramos do direito, não nasçam soluções de eficácia para o direito ambiental. Porque a gente está vendo que quando envolve a saúde direta das pessoas, mesmo sem essa estrutura sistemática, a gente tem uma eficácia. Então, talvez seja o que o direito ambiental possa ganhar desse diálogo. Nós podemos ganhar um lugar, né, no sentido de uma organização internacional para isso, porque é algo que, inclusive, várias pessoas defendem. Nós precisamos de uma organização internacional, ou seja, se a gente enxerga esse diálogo, esse entrelaçamento, de repente nós até já temos uma organização internacional capaz também de lidar junto com a ONU, mas mais especificamente, se a gente lida com a saúde como a saúde do planeta, então a gente pode inserir essa pauta e sermos beneficiados com isso, e mostrar, então, que, mais uma vez, a transjuridicidade, essa comunicação só tem a oferecer avanços para esse mundo que nós vivemos, que é um mundo de extrema complexidade, é um mundo de aumento sempre de dificuldades e que nós precisamos estar prontos, nós precisamos nos adaptar. A palavra é adaptação. Então, nós precisamos adaptar os princípios do direito ambiental ao direito sanitário para essa união. Bom, era isso. São reflexões, são pensamentos, são as coisas que eu tenho pensado durante esse período de confinamento. Maravilha, professora Alessandra, que maravilha, que espetáculo, né? Que exposição maravilhosa.
E, assim, uma abordagem completamente original e inovadora dessa intersecção, né, entre o direito sanitário e o direito ambiental, com essa perspectiva de emprestar alguns princípios do direito ambiental para o direito sanitário, na perspectiva da complexidade, né, professora Alessandra, que é a nossa abordagem de base, né? Exatamente. Eu quero lhe congratular, lhe felicitar imensamente por essa exposição maravilhosa. A professora Alessandra, ela trabalha com direito e arte, né? Lá no Labirinte, os pesquisadores e as pesquisadoras fazem essa relação e por isso que essa abordagem dela acaba, como diria o professor Luciano Nascimento, arrepia a biologia, né? Enquanto a senhora ia falando da fábula do soldadinho, e aí ia arrepiando aqui a biologia. Então, eu quero lhe parabenizar e vou começar Obrigada, querida. agora a fazer a leitura, né, de perguntas que vão chegando, de comentários que vão chegando. Os participantes e as participantes, eles têm colocado aqui no chat muitas felicitações e muitas congratulações pela sua fala, né, professora? Ei, a Alana sabe que eu esqueci dos Diga. alunos. E foi mesmo. Mas olha, essa Mas vai aula... ficar gravado, né? Vai ficar gravado. Isso, Então eu vou passar isso. para eles depois. Vou dizer aqui a eles. Espero que não se chateiem. Não, eles não vão ficar, professora. As palestras todas, elas estão aos poucos sendo disponibilizadas no canal do YouTube do Instituto Direito por um Planeta Verde. Já temos algumas disponíveis e essa também vai ficar para a senhora poder partilhar e trabalhar, né, com a comunidade discente, ok? Tá certo. Eu vou lhe passar aqui a primeira pergunta. Se a senhora quiser tomar uma água, respirar um pouco, eu Ai, vou lendo aqui, tá? A pergunta. É uma pergunta de Caio Gustavo de Almeida. Ele diz o seguinte: professora, o que a senhora pensa sobre a responsabilização por ecocídio no Tribunal Penal Internacional? Bom, o que eu penso, né? Eu acredito que esse tema chegará ao Tribunal Penal Internacional, ou seja, o ecocídio, ao meu ver, é um conceito muito claro e muito objetivo e não tem razão para ficar de fora, ou seja, o Tribunal Penal Internacional, em algum momento, lidará com ele. Então, e acho que fará muito bem nesse momento, porque o ecocídio, na verdade, é uma espécie de genocídio e um genocídio, né? Se a gente fala hoje em genocídio cultural, quando a gente destrói, vamos dizer, as estátuas dos Budas gigantes, imaginem a natureza que tem essa relação ainda mais direta com a nossa própria sobrevivência e com as gerações futuras. Então, eu penso que é um tema, sim, que vai entrar em algum momento e que o quanto antes melhor no direito penal internacional. É preciso. Ok. Professora Alessandra, tem um comunicado aqui no chat da professora Ana Maria Moreira Marquesan, que diz que para quem se interessa sobre essa conexão entre saúde e meio ambiente, segunda-feira, dia 3 de agosto, às 18 horas, teremos uma live no Instagram da Abrampa com o médico infectologista Stefan Cunha Ujvari, não sei se é assim que pronuncia, que é autor do livro Meio Ambiente e Epidemias, dentre outros. Então, a professora Ana Marquesan, que está participando aqui do nosso curso, ela está divulgando esse evento que vai ser realizado de repente, né, professora? É também uma forma de envolver os alunos lá da senhora que hoje não Com pega, certeza, com né? certeza. Me interessa também, Além disso, eu quero também só, antes de continuarmos aqui, falando, se a senhora quiser tomar mais uma aguinha, descansar um pouco mais, a gente vai intercalando. Só divulgar o 25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, que vai acontecer de 7 a 11 de novembro de 2020, promovido pelo Instituto Direito por um Planeta Verde. Professora, o tema do congresso contempla muito bem a sua fala de hoje, que é meio ambiente e saúde, o equilíbrio ecológico como essencial à sadia qualidade de vida, né? Então,
tem completa relação com as falas que a professora Alessandra nos abordou hoje, né? Professora Alessandra, também a gente tem aqui como comentário como seria essa questão de uma organização internacional específica para o meio ambiente, né? Como se daria como poderia se dar essa construção e se já existe algum indício, algum início dessa organização? Na verdade, até já existem algumas, né? Assim, menos ampla, certo? Mas o fato é que essa pauta de uma Organização Internacional do Meio Ambiente, eu até brinco, que eu digo assim, eu acho que a Organização Internacional do Meio Ambiente deveria se localizar em João Pessoa, e já tem ali o prédio do Hotel Tambaú e a Estação Ciência, 2 prédios logo, 2. Eu brinco muito com isso, com meus alunos. Eu digo, é uma pauta minha, quem tiver oportunidade, passe em frente. Nós temos 2 estruturas que podem muito bem, que surgiram de 2 crimes ambientais, mas que a gente prefere não destruir, porque eu tenho essa visão. Eu acho que aquilo que aconteceu deve ficar visível para a memória. Quando a gente destrói e restaura completamente, quando é possível, tudo bem, mas normalmente não é possível restaurar. Então, só destruir e apagar da memória não é suficiente. Então, eu sempre digo isso. Temos 2 casos, pronto, em momentos diferentes, mas que ilustram e que devem ficar na memória das pessoas para o aprendizado. E, então, eu tenho esse sonho, mas isso é um sonho, é uma brincadeira. Mas é uma pauta assim, que por muitas vezes já voltou à ordem internacional, da necessidade de uma organização. Entretanto, não é fácil. Por quê? Justamente por essa tensão que continua a existir, continuará sempre a existir entre desenvolvimento e proteção. Então, a criação de uma instituição internacional voltada para o meio ambiente, ela é entendida como algo que limita o desenvolvimento, né? Ora, nós acompanhamos como essa tensão ela é difícil como ela é difícil do ponto de vista do avanço nesse sentido com o protocolo de Quioto e com a convenção, né, a convenção quadro e o protocolo de Quioto e com o acordo de Paris, ou seja, acredito eu e eu tenho esse pensamento de que acredito que o protocolo de Quioto tenha sido um dos instrumentos mais bem elaborados e que merecia avanços. Entretanto, ele não conseguiu avançar como se pretendia, justamente por essa tensão, porque alguns países, em dado momento, quando as crises econômicas vieram, não estavam dispostos o suficientes a continuar naquele modelo. Então, não é fácil, certo? Então, eu tenho esse pensamento, né, de que é um tema muito delicado no direito internacional. Eu acho mais fácil, certo? Embora tenha o meu sonho, eu acho mais fácil as outras organizações irem acolhendo a temática ambiental, como fez a OMC, como precisa fazer a OMS, como a ONU já fez, né? A ONU acolhe bastante a temática ambiental, criou o fundo, criou o programa, ou seja, eu tenho a impressão de que essa é uma forma que, em algum momento, dessa união, desses diversos acolhimentos, vai oferecer um resultado mais fácil do que a institucionalização de uma organização ambiental internacional, talvez, como é o caso do Tribunal do Mar, acho difícil isso. Ok. Foi interessante a professora Alessandra falar dos 2 casos de João Pessoa. Realmente seria muito bom uma organização internacional lá sediada no Hotel Tambaú e na Estação Ciência. Para quem não é de João Pessoa, nós temos participantes de outros estados do Brasil. Para quem não é de João Pessoa, na Paraíba, esses 2 monumentos que a professora Alessandra fala, o Hotel Tambaú foi construído à beira-mar, né? Literalmente na praia, né, professora?
e a Estação Ciência foi construída numa área de falésia que está em franca desmoronamento, né? Um misto de falésia e Mata Atlântica, porque era a Mata Sim. Atlântica que sustentava a falésia. Então, à medida que a mata foi retirada, as raízes deixaram de dar sustentação. Então, quer dizer, crônica de, de um desabamento anunciado. Isso, exatamente, exatamente. Então, esses dois seriam ótimas, realmente, sedes para uma organização internacional ambiental no sentido de provocar reflexão, né, professora? Exatamente. Eu acho que eles poderiam ser aproveitados, pelo menos, para isso. Professora Alessandra, se a senhora quiser, desejar fazer mais alguma complementação, partilhar mais alguma ideia que não tenha sido falado, que a senhora... a professora Ana Marquesana está dizendo aqui, eu voto no Hotel Tambaú, né? Então, a senhora fica à vontade, nós temos tempo, se a senhora quiser fazer mais alguma fala, mais alguma complementação, fica à vontade. Olha, eu gostaria de agradecer, recomendar a todos que assistem que acompanhem os sites das organizações internacionais. É uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos. Nesse momento, eles têm trazido notícias interessantíssimas, certo? Se você pesquisa sobre direito ambiental, sobre direito sanitário, vocês podem viajar, né? Nesse momento que a gente está confinado. É até uma forma interessante de se viajar pelos sites das organizações internacionais. Tem excelentes artigos, documentos, até alguns instrutivos, vídeos, certo? Tem vídeos. Eu até assisti um, depois pensei até em passar, mas depois desisti. Era pequenininho, mas recomendo a vocês, mostrando como a agricultura intensiva, ela é um facilitador de epidemia, né? Aquilo que eu falei, e o vídeo mostra bem, utiliza um conceito que é próprio da biologia, que é a diminuição da biodiversidade. Então, é bem interessante para compreender como é que essas coisas dialogam. Recomendo muito. Então, o site da ONU, o site do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o site da OMS, o site da Unesco. Eu não falei da Unesco, mas a Unesco também tem um trabalho também bem interessante, justamente porque ela preserva patrimônio e ela também tem. Então, há muita coisa sobre preservação, certo? Então, é o que eu tenho para recomendar para vocês. Nesse momento, eu acho que o que há de melhor para viajar e para aprender, né? Mas a gente está sendo bombardeado muito com notícias da mídia, né? Muito bom acompanhar a mídia, mas às vezes esse tipo de notícia das organizações ele é uma fonte mais neutra, né, e traz dados científicos, pesquisas, então servem muito para as pesquisas de cada um de vocês e acho que merecem ser acompanhadas esses trabalhos das organizações internacionais. No mais, eu gostaria de agradecer à professora Alana, agradecer ao professor Fernando, que eu não conheço. Eu pensei a princípio que seria Fernando Joaquim. E aí estava o tempo todo acreditando que era ele, Alana. Olha aqui. Depois, quando chegou um outro Fernando, eu fiquei surpresa. Meu Deus, eu nem conheci, nem tive a oportunidade de agradecer a ele. Vou acompanhar também o trabalho dele agora aqui. E, enfim, por essa oportunidade, e esperando que existam outras presenciais, principalmente no futuro. Maravilha, professora. Diogo Vieira está perguntando aqui se a senhora tem redes sociais para poder lhe acompanhar. Eita, tem, mas as minhas redes sociais eu não uso para fins profissionais. São pessoais, né? São, exatamente, mas à vontade, pode passar para ele tranquilamente, mas não tem assim profissional, não tem caráter profissional. Ok. Bom, professora, eu quero lhe agradecer muito pela sua exposição, né? Pela forma muito didática e muito criativa e inventiva, como é você, como é seu perfil, né? Na abordagem desse diálogo entre direito ambiental e direito sanitário, que é, a meu ver, atualmente o diálogo mais relevante e mais urgente, dado o contexto
que ainda vai perdurar pelos próximos meses, né? Talvez até ano, quem sabe, e que nos alerta para as proximidades dos eventos endêmicos e pandêmicos que nós estamos vivendo enquanto família humana, né? A senhora falou outros eventos aí, como a espanhola, a aviária, a suína, agora essa situação que nós estamos vivendo está diminuindo, o espaçamento entre os eventos pandêmicos e endêmicos estão diminuindo e nós estamos caminhando para sermos uma sociedade que precisamos aprender a viver esses momentos, né? Então, esse diálogo que a senhora trouxe hoje, através de uma abordagem principiológica, é para nós, assim, um tema urgente para o nosso estudo, o nosso trabalho. Eu quero lhe parabenizar. Quero parabenizar, como sempre, o Labirinto, que tem um trabalho espetacular. Quem desejar acompanhar, por exemplo, os trabalhos que a professora... Exato, pronto. Deu o site do Labirinto, é melhor. Que tem muita coisa, novidade. Então, acompanhar o Labirinto, que tem essas abordagens... Tem redes sociais, tem. Isso, tem as redes sociais. Então, fica bem bacana acompanhar através do Labirinto os trabalhos que são desenvolvidos, né, pelo professor Marcílio, professora Alessandra e uma equipe super bacana, né? Professora, desejar à senhora um bom fim de semana, boas aulas. Qual o site do Labirinto? O pessoal está perguntando aqui. A senhora sabe dizer aí de cabeça, professora, que eu... Eita, o site do Labirinto estava sofrendo uma mudança durante esse período. Na verdade, a gente está só nas redes sociais, porque a gente tinha um site pago e aí tirou do site pago para hospedar na própria universidade. Mas ainda está em transição isso. Então, ainda não foi feita a transição por conta da pandemia. Dava exatamente em fevereiro, nós estávamos lá no NTI da universidade resolvendo isso. Então, foi nós tivemos uma primeira explicação do rapaz do NTI, etc. E aí não deu tempo de organizar tudo. Mas o Labirinto é Labirinto, o T é mudo, certo? Labirinto, que é Laboratório Internacional de Investigação em Transjuridicidade, porque a gente tem professores nacionais, professores internacionais, e ele tanto está no Facebook como está no Instagram. Então, comecem por aí, logo virar o site. Quando a gente conseguir recolocar no ar o site institucional, a gente informa nas redes. Perfeito. Então, procurar Labirinto no Facebook e no Instagram, é isso? Isso. Ok. Exatamente. Então é isso, professora. Agradecer por essa manhã de aprendizado, parabenizar, felicitar, congratular, parabenizar e agradecer também a presença de cada um, de cada uma que esteve conosco aqui hoje, relembrar o nosso curso na próxima semana. Nós estaremos com a professora Eliana Moreira, não sei se a professora Alessandra conhece, a professora Eliana Moreira, eu vou abrir aqui para divulgar o horário. Semana que vem o nosso encontro será às 15h com a professora Eliana Moreira, que é da Federal do Pará, né? Então, relembrar aos participantes, 7 de agosto, nosso encontro às 15 horas aqui no nosso curso. Professora Alessandra, um grande beijo, um grande abraço para a senhora, muito caloroso, muito saudoso. Parabéns, e parabéns, porque eu imagino assim, como deve estar sendo difícil organizar isso, com tantas pessoas, com tantas participações. Parabéns, viu? Eu mal consigo organizar minhas 2 turmas. Maravilhosa. Então é isso, gente. Um bom fim de semana para todos e todas. Obrigada, Fernanda. Eu nem falei com as pessoas, é porque sem ver eu fico meio perdida, mas eu mando também um abraço caloroso a cada um de vocês que assistiram, que tiveram presentes, que me ouviram a minha voz, embora eu não tenha ouvido a de vocês. Espero muito que eu possa vê-los e ouvi-los em breve pessoalmente. Maravilha. Então, um grande abraço, muito obrigada. Bom fim de semana, boas aulas, professora, e um grande abraço para todo mundo. Beijo, Tchau, tchau, querida. Tchau.